Estamos sentadinhos tomando um café da tarde na mercearia. Na mercearia. Não, obrigado. Obrigada. E eu queria saber um pouquinho, uma curiosidade que eu tenho, saber como é que é a história, como é que yoga entrou na vida do Roberto, como é que é a história dele, o encontro dele com yoga. Talvez se ele quiser falar um pouquinho da formação acadêmica dele, mas talvez ele tenha praticado yoga antes ou durante a formação da graduação dele, enfim. Como é que o yoga te encontrou? Foi totalmente acidental. Eu tinha feito faculdade de educação física, me formado já há uns 3, 4 anos. Você era marombeiro? Eu era jogador profissional de handball. Aí quem gosta de jogador assim de futebol é Maria Chuteira. Eu seria o quê se tu fosse jogador de handball? Nada, que ninguém sabe o que é handball. Ninguém conhece. Mas seria Maria o quê? Continua? Não, é chuteira, né? Não, você é uma pessoa inteligente por sair com pessoas que jogam handball. Então, eu me formei aí, mas eu não queria fazer educação física. Na verdade, eu queria ter feito propaganda e marketing na SPM. Não consegui passar. Tá do lado. Como é que tu errou a porta? É quase igual. Eu não consegui passar. Eu tomei bomba na prova. E depois eu tentei entrar em jornalismo na Casper Libero, também fui reprovado. Aí eu desisti. Também só queria entrar em escola ruim, né? Escolinha nada a ver. Não é SPM assim. E a Casper, né? Acho que não. Posso tentar fazer medicina na USP, isso eu nunca quis. E aí eu desisti de tudo e prestei filosofia na PUC de Campinas e educação física na Faculdade de Educação Física de Santos. Eu entrei nas duas, mas acabei optando por fazer educação física lá em Santos, talvez por preguiça mesmo. E depois de formado, acabei caindo, eu não entendia porque eu tinha feito educação física, acabava nem curtindo muito. Aí eu fui fazer por curiosidade, caí numa aula com um tiozinho esquisito da cidade de Santos, que tinha uma aula que a galera ficava deitada há muito tempo. Ele vinha num blazinho parecendo o Fábio Puentes. Depois eu fui descobrir que era Yoga Nidra. Que é Fábio Puentes? Aí põe daquele cara que faz assim, vem dormindo, te dá uma cebola e você acha que é maçã, passa mó carão na televisão. Um dia eu cruzei com o Fábio Puentes numa palestra, eu saí pelo outro lado, tava com medo dele pegar a mina na minha cabeça, vem dormindo. E aí eu fui fazer essa aula, eu sou quase isso, né? Eu falo, vem afrouxando. Aí eu fui nessa aula, não tinha ainda tapetinho de EVA, eram uns tapetinhos de acampamento, aquele azul, que tem um barquinho à vela. Aí nós tínhamos que levar um lençol, e aí era uma aula bem tranquila, muito sossegada. E aí foi nessa primeira aula que eu lembro que eu fiz o Patimottanasana, postura da pinça, pela primeira vez, assim, respirando, pá. Eu comecei a cair as fichas porque eu tinha feito educação física. A educação física ganhou uma dimensão maior, né? Depois dessa aula de yoga, assim, na relação corpo, com o que você pensa. Eu comecei a perceber que tudo casava, né, do que eu tinha estudado. E aí, depois de algumas aulas, eu vi que no mural tinha um curso de formação para ser professor de yoga. Nem sabia que isso existia. E era esse próprio professor, o Antônio Colantônio, que dava esse curso lá na FMU em São Paulo, na Liberdade. Eu fui fazer o curso, é intensivo, era janeiro inteiro, dezembro inteiro, depois fechava em janeiro de novo, indo e subindo, né, de Santos para São Paulo todo dia. Era um curso de segunda a segunda, e comecei a pirar nos conceitos do yoga, né? Energia, por exemplo, a gente que fez educação física, é uma molécula, né, chamada adenosina trifosfato. Ela é muito física, né? Você cuspir no algodão, fazer xixi num potinho, ou pegar uma gota do seu sangue, né? Eu meço a quantidade então de ATP, de energia em você, né? Ela é muito biológica, química, né? E a energia para o yoga é uma energia cósmica que circunda o universo, entra pelo nariz,
vem circundando a coluna vertebral até que na base do seu saco, uma outra energia que está ali adormecida, chamada Kundalini, vai ascender pela coluna, abrindo rodas de energia até o topo da cabeça, e aí você se ilumina e nunca mais sofre nessa vida. Era uma história muito maluca de entender, até hoje eu não entendo. E eu fui fazer, então... Quem entende atirou o pau no gato, mas o gato não morreu. Eu não sei. E eu fui fazer então uma especialização em fisiologia junto com o curso de yoga, para tentar entender o ATP, né? Hoje falando, né? Mais de 20 anos depois, quão tolo e bobo, né? Foi essa minha ideia de tentar achar um correspondente físico para os conceitos sutis, né, do yoga. Mas acabando os 2 cursos, eu tive que fazer uma tese de conclusão de curso. Acabei escolhendo um tema que abarcava os 2 cursos, né, fisiologia e o yoga, e escolhi a neurofisiologia da meditação, né? Daí saiu um livro que eu fiz de coautoria com um amigo meu, Marcelo Arias. Está na 2ª edição agora. E me abriu portas para começar a investigar o yoga sobre uma perspectiva mais acadêmica. É isso? Tá bom, né? Foi uns 8 minutos aí. Mas tu deu aula há muito tempo. Tu tinha uma sala na tua academia, né? Como é que era a tua história na tua sala lá em Praia Grande? Eu tenho uma academia e tinha uma escola lá. Eu dei aula há muito tempo. Era uma aula bem legal, eu acho. Eu gostava de dar aula. Era um espacinho bem pequeno, né? Dividido com aula de ginástica. Então eu tinha que dar aula junto com o putz do jump, do body combat, do body pump, e do uhu, do spinning, né? Há muito tempo a gente conviveu com isso. Meus alunos hoje estão todos iluminados em HitCast, né? Porque os caras conseguiram fazer aula comigo tendo jump do lado, assim, realmente eles estão num outro plano de existência, totalmente fora de Sansara, né? Então quem teve aula comigo nesse período aí já está liberto em vida, certamente. Fora lá a tua salinha, tu deu aula em outros lugares? Tu era chamado para dar aula, assim? Não, só tem... Tu era o mestre? Mestre Simões? Mestre dos magos, né? Que é igual o Vingador da Caverna do Dragão, né? Ele é um mal, né? Tu é do mal? Sim, eu sou do mal. Como é que ele cachorro? Meu Deus do céu. Então, na tua sala, dando algumas aulas de Hatha? Sempre Hatha Yoga. Hatha? É o que todo mundo dá no mundo, Hatha Yoga. Hatha Yoga. Mas tinha as nuances do Ashtanga, né? Que é a tua prática pessoal. Eu gosto do Ashtanga, eu gosto dos Vinyasa, eu gosto dessa força maior, né, na aula de yoga, talvez pela minha formação em educação física mesmo, né? Eu gosto de uma relação mais forte, um corpo de suar, assim, ver a musculatura forte no que tá fazendo na prática. Então eu prefiro. Tu sua muito? Sim. E como que é a questão nas tuas aulas como professor dos outros passos dentro do Ashtanga, assim, Você trabalha... Como que você trabalha a meditação? Você trabalhava crias? Você trabalha a respiração? Como que era o esquema da tua aula? A estrutura da minha aula era sempre a mesma, assim. Eu iniciava com os mantras, eu partia para os crias, relacionados à parte respiratória, depois uns asanas propriamente ditos, né? Com bastante vinyasa. Aí depois da invertida uma sériezinha de pranayama mais forte, durava até uns 10, 15 minutos, e um shavasana bem prolongado, de 20 a 40 minutos. Mentira! Depois a gente sentava para a prática meditativa. Você dava um shavasana longo assim? Ou só me seduzindo? Não, não preciso mais. Não precisa mais? E eu ia te perguntar mais alguma coisa. Você teve vontade alguma vez de ter um curso de formação? Nunca. Por quê? Muita responsabilidade. Muita responsabilidade teu e responsabilidade quem tem. Não, eu sou preguiçoso, eu acho muita responsabilidade. Não, quem tem é o mestre e sabe o que está fazendo. Eu nunca conseguiria dar um curso de formação em yoga, em
um ano, menos de um ano, às vezes dá em um final de semana. Você acha difícil ser mestre? O que é preciso para ser um mestre? Não tenho a menor ideia, nunca encontrei nenhum. Eu não tenho referência. O mestre mais próximo que eu conheço é de capoeira. Besta. E o que tu acha mais legal, assim, quando tu ouve que algum mestre fez alguma coisa diferente, assim, tipo, quebrou alguma regra? Você consegue lembrar de alguma história? Bom, eu considerava o Osho mestre, né? Então, se ele quebrou todas as regras depois do comentário que eu assisti dele. Não acho nada, não. Acho uns mestres que ficam fazendo muito alarde que é mestre, né? Eu acho que perde um pouco. A história da Monja Coen é legal que tu conta, né? Da mesa do bar. Isso é curioso, né? Porque quando eu fiz a formação, eu estava fazendo meu mestrado em ciência da religião, eu conheci um discípulo da Monja Coen, né? Do Zen Budismo, e ele comendo uma coxinha, né? Eu falei, e ele ia com a roupa de discípulo mesmo, né? De monge, né? E eu falei, mas pô, você tá comendo carne, né, cara? Ele falou, mas o Zen Budismo não é vegetariano, né? E aí num outro momento eu presenciei a própria Monja Coen num evento de yoga super badalado, só com os caras mais bambambam do yoga, assim, ali, com fala mansa, roupa de açafrão, um jeito mais calmo de ser. E todo mundo pedindo salada de rúcula, grão de bico, batata do sul do Paquistão. E a Monja Coen levanta a mão e saca um X calabresa e um chopinho. Quando ela soltou um X calabresa e um chopinho, tinha muita gente cancelando o pedido pro garçom e falando, me dá o da monja, traz o da monja aí. Muito bom. Ai, seres humanos, né? Seres humanos. Humanos, demasiadamente humanos. O que chama a atenção de você numa aula de yoga quando você vai? Assim, você pessoalmente mesmo, sua aula, Roberto, assim, não como pesquisador e tal do yoga, mas você, o que você gosta? A educação do professor, isso é uma coisa que me surpreende quando eu encontro um professor bem educado. Um professor que, desde ajustes com educação, até tom da voz, até a fala, mesmo brincadeira, mas um jeito acolhedor de trabalhar, né? É que eu sou meio professor nato, sou um professor que gosta de dar aula, né? Então é isso que me enche os olhos, um professor que gosta de dar aula. Posso até não concordar com o método, com a tradição, enfim, até com a fala dele, mas o jeito de dar aula, né? O cuidado que ele tem com o aluno, isso é uma coisa que me surpreende, assim, positivamente. Você teve aulas com homens dando aula como professores de yoga, ou você fez práticas com mulheres também? De forma regular, assim, que eu considere professor mesmo, só homem. Outras pessoas eu não fiquei tanto tempo. Na verdade, eu fui muito pouco aluno de yoga, eu fui muito mais professor. Isso é uma pena, eu gostaria de ter sido mais aluno, mas eu não tive tanto tempo como aluno, fui sempre muito mais professor. Você é bem autodidata, né? Você estudou muito para fazer prática sozinho? Eu sou Corinthians, né? Eu não tinha espaço para ter, né? Não foi uma. Você fala, parece, quem tá ouvindo parece que é tipo uma opção, né? Não, sim. Não, sim, mas né? Parece que é autodidata. Não, mas eu cresci na Praia Grande, né? Uma cidade onde não tem nada, né? Eu fui o primeiro professor de yoga. Tudo bem, irmão? E não tinha ninguém dando aula na cidade, era tudo muito longe, então você vai sendo obrigado a fazer sua prática mesmo, pessoal, né? Sem muita referência, isso é horrível, né? Isso é muito ruim. As minhas referências vêm de educação física e depois, né, bebendo de outros lugares, né, visando outros professores, vendo outras aulas, né, estruturas de aula. Mas de certa forma a tua referência vem de textos clássicos, é válido também. Mas de prática em si, aí não tem texto clássico nenhum, sim, né? De ajustes, alguma coisa assim, mas... de ajuste de educação física, assim. Isso aí, a educação física, ela tem esse cuidado, coisa que
nenhum curso de formação no mundo para ser professor de yoga vai ter, né? E assim, não tem. O meu colega mais chinfrim do meu curso de faculdade teve pelo menos aí 4 anos de fisiologia, 3 anos de pedagogia, enfim, tudo isso não dá para ser suprido por cursos ocasionais, workshops de formação de yoga para você sair como professor, né? Sim. Isso é uma vivência até durante a sua vida mesmo, né? Dando aula. Tá. E não é uma pergunta não, uma retórica mesmo, é uma curiosidade. Tu com esse olhar, com essa compreensão através do profissional da educação física, primeira aula de yoga que tu teve, ou tantas aulas depois que tu veio ter com outros profissionais, te apavorou muito, assim, a maneira que a gente dá aula, pulando um saber de conhecer profundamente do corpo, como o educador físico conhece, ou tu até achou que as pessoas estão bem preparadas? Não totalmente, nesse caso eu tive sorte, assim, todos os meus professores, eu considero professores de yoga, todos eram educadores físicos, né? Tá. Eu não tive quase, eu fiz pouquíssimas aulas ministradas por professores de yoga não formados em educação física, né? Então, o que eu percebo é que professores de yoga, né, que não têm formação nenhuma em pedagogia, mas volto a dizer, né, gostam de dar aula, gostam dos seus alunos, acaba tendo um carinho, um ajuste, né, muito maior até do que professores formados em educação física. Então isso realmente é relativo, mas é necessário muito mais vivência, né? Eu acho que alguém formado em educação física e que se forma como professor de yoga tem um olhar do corpo bacana, bom, né? Que pode ficar de repente muito científico, né? E o cara acaba se perdendo nesse coisas de músculos, mas sem dúvida dá um background melhor, não? O cara fez fisioterapeuta e é professor de yoga, o cara fez educação física e é professor de yoga. Sim, não só na questão do músculo, porque o nosso corpo não é só músculo, né? Mas a questão das cadeias, na questão da questão da respiração mesmo também, a fisiologia, tudo isso, né? Ah, sim, te dá um background melhor, né? Dá um background melhor, isso é um fato, sim, isso é um fato. Todos os professores de yoga formar educação física é melhor do corpo. Mas hoje eu começo a defender e ver a importância das pessoas que entendem um pouquinho da questão mental também, né? Assim, você vê, assim, você pega um psicólogo estudando, não só porque eu faço isso, mas antes de mim muitas outras pessoas fizeram, foi até daí que eu me inspirei a voltar para fazer uma outra faculdade, mas como é interessante você ver o resíduo, né, do yoga e entender um pouco da questão mental, as repercussões fisiológicas mesmo, sabendo um pouquinho mais, né? E a gente fala, às vezes vê tanto falando de mente, a pessoa não tem a mínima noção do que é a mente, né? Enfim, é isso. A camiseta diz Brazilian Soul. A alma iluminada é brasileira? A alma iluminada é brasileira? Não. Nem é iluminada. Eu começo a questionar até se há iluminação. Eu acho isso longe, né? Besta, bobo, né? Essa preocupação por iluminação. A iluminação hoje é não brigar no posto de gasolina, que é o que as pessoas estão fazendo aí, enchendo de tapa. Iluminação é ser humano, é só isso, né? É ser humano. E ser humano é algo que demora para ser construído, né? Você não nasce ser humano, você vai sendo, né? Tem gente que não consegue ser. Então, a pessoa que se realiza sendo humano, talvez seja o mais próximo aí que as escrituras chamam de iluminado, talvez. Eu concordo em parte. Eu acho que a gente nasce ser humano, depois por uma questão social a gente esquece, depois a gente precisa ser relembrado. E às vezes se você acabou de nascer, eu jogo você no meio do mato, você não vira ser humano. Você vira alguma coisa que você se imitou. Se você ficou com macaco, você vai virar macaco. Como, por causa de uma questão social. Sim, mas você não nasce sendo humano. Você nasce sendo... Mas é por causa de uma questão social, é isso que eu tô falando. Alguma coisa no nosso social, no ambiente que a gente vive, acaba nos transformando, nos fazendo esquecer. Alguma coisa não, é tudo. Né? Não é alguma coisa, então, é tudo. Tudo. Se você esquece ou se você é iludido, é uma questão no qual a gente não tem resposta hoje, né? É uma discussão antiga, entre natural e adquirido.
Mas o nosso processo desenvolvimental é muito mais. Olha o cachorro ali na carona. É pra nos tornarmos seres humanos e não lobos, né? É um acidente de percurso. O quê? Ter sido criado por lobos, no caso desses exemplos que tu deu. Mas então é isso. Muito obrigada. Namastê.